Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 36, quando Hamed nos fala das imposições. Ele fala dessas imposições em se referindo àquela passagem de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse que não é o que entra pela boca do homem que o deixa impuro, mas sim o que dela sai. Então a gente precisa. Hamed ele observa um negócio muito interessante sobre quando ele fala que o que é que nós falamos quando a gente diz que nos deixa impuro. Quais são as coisas? Existe uma infinidade de coisas. A Hamed, ele aborda aqui nesse capítulo uma coisa muito interessante, que são os costumes sociais, né? Antigamente, até ele cita a época de 1920, mais ou menos, e quando ele fala que as pessoas haviam um senso cultural naquele tempo, da cultura, em que os homens tinham que sair de paletó, de gravata, de chapéu, e que sair sem esse vestuário não era legal, não era decente, era imoral. As mulheres não podiam sair sozinhas, tinham que sair acompanhadas. Então, tudo essas regras sociais que a gente vive, ela que acaba determinando para nós o que é moral e o que é imoral. Na época de Jesus, não era diferente. Na época de Jesus era terrível mesmo, porque os judeus eles levaram tão a sério essa questão da palavra de Deus, tão a sério essa questão da palavra de que estava na Bíblia, que eles acabaram criando, até Moisés mesmo começou a criar, um conjunto de normas, um conjunto de leis, para que pudesse manter a humanidade, os hebreus, sob controle, porque era um povo muito ignorante na época, e precisava disso. Com o passar do tempo, essas leis de Moisés, acrescidas de outras que surgiram depois, foram se sedimentando na cabeça da comunidade hebraica, que acabou se tornando um conjunto de regras e inflexíveis. E quando nós somos invadidos por esse conjunto de regras que a sociedade cria, nós interiorizamos essa verdade, ela se transforma na nossa verdade, e daí nós definimos que a nossa conduta moral tem que se basear nessas regras. E ao desrespeitar essas regras, a gente está faltando com a moral. Logo depois, acontece com todos nós, já na época de Jesus acontecia isso, que quando nós confundimos as regras morais, as regras sociais com a nossa moral, nós chegamos à conclusão de que aquelas leis que nós acreditamos, as leis que regulam a nossa sociedade, os usos e costumes da nossa época, vêm de Deus. E a gente começa a achar que tudo isso é obra de Deus e Deus são as regras divinas. Então nós começamos a praticar os atos da sociedade como sendo como se fosse uma lei de Deus. E sem isso a gente não conseguiria fazer nada. Nós seríamos irracionais, teríamos um padrão moral muito baixo, e voltando à época de 1920, 1910, toda pessoa que saísse na rua fora dessas roupas, desses vestuários, era considerada uma pessoa mal vista, não era uma pessoa boa, pessoa de baixos costumes, pessoa de baixa moral. E na época de Jesus Cristo foi o que aconteceu com o povo judeu. Então o povo judeu, nesse ponto, eles começaram a se preocupar muito mais com o jogo da aparência externa, aquele jogo da aparência, aquele jogo onde a pessoa ela fazia de tudo para se parecer bonitinha, para se parecer boazinha, seguidor de Deus perante os outros. Tem N exemplos disso, um deles é a esmola no gasofilácio, quando o fariseu botou aquela moeda pesada para fazer bastante barulho, para chamar a atenção das pessoas, para mostrar que ele era uma pessoa caridosa. Hoje em dia, os nossos padrões morais da sociedade mudou muito, a sociedade mudou muito os seus valores, os seus conceitos. Em todas as épocas, as pessoas idosas não conseguem se adaptar aos novos valores morais da época que está vivendo. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos no nosso mundo um conjunto de regras e conceitos morais que não tem nada a ver com o Cristo. Hoje em dia, o que manda mesmo é a família Doriana, o que manda mesmo é o jogo da aparência, é o jogo, é o selfie, é mostrar para todo mundo. Isso é ter um comportamento honrado. E as pessoas se sentem muito bem fazendo isso. E aí é que está o problema.
nós confundimos leis morais, leis da sociedade com leis de Deus. Jesus Cristo nunca fez essa confusão. Nunca fez. Ele sabia exatamente o que era a lei humana e o que era a lei divina. Foi por isso que ele, inclusive, transformou os 10 mandamentos de Deus e apenas deu 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele sabia que o conjunto de regras e de valores morais não tem nada a ver com os costumes de uma época. Até porque a moral da sociedade ela muda com o tempo. Na época de Jesus Cristo, os valores morais era outra, a cultura era outra, e depois, em 1920, já era outra, completamente diferente. Hoje, então, nem se falar. Então, como é que nós vamos seguir uma moral que ela vive em constante alteração, em constante mudança? Não dá para a gente seguir. Já de Deus, as regras morais divinas, elas são imutáveis. Elas eram aquelas na época de Jesus e continuam sendo hoje as mesmas regras de moralidade. De tal forma que as duas regras de moralidade, a divina, ou se vocês preferirem, a espiritual, não combina com as regras materiais, da moral material. E a gente faz uma confusão terrível. Então é um momento que a MED nos fala para a gente prestar bem atenção a qual regra moral nós estamos seguindo. A regra moral da sociedade ou a regra moral divina? Tem que tomar cuidado com isso. E ele cita um exemplo que eu particularmente achei brilhante o exemplo que ele cita, quando ele diz que na lei do homem matar é crime, é imoral, vai ser sempre imoral, sempre foi moral. No entanto, matar o seu inimigo durante a guerra para defender o seu país é honroso. É uma moral estranha, não? Eu posso matar alguém para defender meu país, que é honroso? É uma honra tirar a vida do meu semelhante? Perante a lei divina, matar sempre foi desonroso e sempre será. Então aqui está o parâmetro que a Hamed nos dá para a gente poder avaliar muito bem qual é o nosso comportamento hoje em dia diante dessa coisinha chamada moral, que é tão essencial para nós. E é hora da gente se perguntar, qual a moral que eu estou seguindo? Então, quando Jesus Cristo disse, o que sai da boca é que condena o homem, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com as coisas que nós falamos, porque geralmente, frequentemente, em quase todas as situações, nós colocamos palavras na nossa boca e essas palavras nos condenam. E quando a gente diz que matar um inimigo na guerra, ela é um ato glorioso, honroso, a gente que não está falando coisa com coisa, não. Coisa com coisa. Então a gente precisa prestar atenção que todo jogo de aparência não tem valor para a moral, para a verdadeira moral. Não tem valor. Qualquer coisa que você faça para manter e sustentar uma aparência não resolve. É por isso que a boca fala do que está cheio o coração. É muito mais fácil seguir as regras da sociedade do que seguir as regras divinas. É muito mais fácil. Até porque as regras da sociedade, como elas são mais fáceis de serem cumpridas, nós as interiorizamos desde que a gente nasce. Papai vai ensinando, mamãe vai ensinando, titios, primos, a titia, o vovô, vovó, e a gente acaba assimilando essas regras, transformando essas regras como verdade dentro da gente, e a gente não para pensar que as regras, e nunca paramos, a gente desencarna e não para pensar que as regras da sociedade estão em constante mutação, em constante alteração, e essa regra não serve de base para a verdadeira moral. E aí a gente começa a falar aquilo que a sociedade diz que é certo, aquilo que a sociedade diz que é errado, a gente começa a se comportar como a sociedade diz, e aí a gente começa a falar o que a sociedade diz. Nós estamos falando aquilo que nós somos. Então, para a gente ter um parâmetro verdadeiro, bom, saudável, nós temos que prestar atenção na moral que o Cristo ensinou. Essa é a moral verdadeira. Essa é a moral que vai nos fazer melhores, conquistarmos a felicidade. Se você olhar do ponto de vista exclusivamente material, quer dizer, o ser humano ele nasce, cresce, se desenvolve, se multiplica e morre, acabou. O mundo material não vê a vida de outra forma. Se você for pensar desse jeito, o conjunto de regras sociais é válido para aquela encarnação dele.
Mas imaginem vocês, nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, hoje eu desencarno com um determinado conjunto de regras morais imposto pela sociedade, e quando eu vou reencarnar, mudou todo esse conjunto de regras. É tudo diferente. Olha só que dificuldade para me enfiar na cabeça tanta mudança. Então é muito melhor a gente começar a parar com isso e prestar atenção nos valores divinos, no que o Evangelho de Jesus nos ensina, para que a gente possa interiorizar esse Evangelho, viver esse Evangelho, nos tornarmos cada vez mais praticantes dessa verdade. Existe um erro que nós cometemos também, e por Deus do céu é o mais comum que a gente vê. São pessoas que são espíritas, pessoas que são cristãs de qualquer religião, são fervorosos, são dedicados, são persistentes, eles são assim frequentes mesmo, não faltam nunca numa reunião na sua religião. Não faltam. Mas as pessoas não aprendem Jesus e não interiorizam Jesus. Então a frequência deles numa casa espírita ou num templo qualquer é mera formalidade. Não existe compromisso dele com isso. Só está sendo formal. A formalidade é um jogo de aparência que não nos resolve nada, não acrescenta absolutamente nada na nossa vida. O que nós precisamos é aprender a verdadeira moral, que é aquela que Jesus Cristo trouxe, interiorizar essa moral, aprendendo, estudando, e depois que a gente compreender mesmo, começar a praticar, começar a viver, e aí sim nós estaremos praticando a verdadeira caridade, a verdadeira reforma que nós precisamos dentro de nós, para que a gente possa aprender a falar coisas que vêm com o nosso coração, mas coisas de um coração verdadeiro, e não é com essa fantasia que a gente vive hoje. Muita gente, às vezes, eu tenho certeza que não é o seu caso, espero que não, pelo menos, né? Nós acreditamos que a religião que a gente frequenta nos salva. Eu sou espírita. O espiritismo me salva porque eu sou espírita. Ah, não, eu sou evangélico. Quem me salva é minha igreja. Ah, eu sou católico. Quem me salva é meu Deus. Não é, gente. Não é a religião. Primeiro que em matéria de religião, nós precisamos entender o seguinte. Toda e qualquer religião que não conduz o seu seguidor até Deus não é uma boa religião. A religião boa é aquela que conduz o seu seguidor até Deus. Essa é uma boa religião. Se o seguidor vai seguir ou não, é problema do seguidor. Mas a religião em si, ela está cumprindo o seu papel, que é religar o homem a Deus. Se eu, por outro lado, como seguidor de uma religião, eu vou na minha religião sempre, e eu interiorizo, eu faço aquilo, eu aprendo tudo mesmo, então eu vou ser realmente um cristão verdadeiro, não importa qual a religião que eu vou. Não importa. Eu me lembro de um texto que eu li de um pastor irlandês, se não me falha a memória. Esse pastor, ele disse no texto dele o seguinte, eu não me lembro o nome dele, que todo o evangélico, ou todo cristão, ele disse, que todas as vezes que ele precisa falar alguma coisa de bom, ele pega a Bíblia, ele olha a Bíblia e cita. Está nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo. Ele sempre faz isso. Isso significa que essa pessoa não é um cristão, ele não usa a Bíblia verdadeiramente como um cristão deve usar. Ele usa a Bíblia como um manual de instrução. Então, todo o ensinamento de Jesus Cristo, dos profetas, de tudo que está ali no Velho Testamento, não passa de um manual de instrução. Ele disse que o verdadeiro cristão é aquele que interiorizou todo o conhecimento, e ele pratica e fala desse conhecimento sem necessariamente citar a Bíblia. Pastor evangélico, eu chamo a atenção para esse detalhe. Então, notem que seguir a moral do Cristo não está vinculada a uma religião e não diz respeito a religião nenhuma, diz respeito ao nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a maneira como nós entendemos o que é moral, que não é a moral da sociedade.
É isso que nós precisamos entender para que a gente possa realmente seguir Jesus e construir dentro de nós aquela paz que nós tanto queremos. E Jesus Cristo já nos deu, mas ela está lá escondidinha, porque a gente não deixa que vai sair. Então, quando a gente começa a ser verdadeiro com a gente, aprender todo esse conjunto de moral e trazer esse conjunto de moral para a nossa vida, interiorizando, manifestando isso ao mundo através das nossas práticas, das nossas atitudes, das nossas decisões, do nosso falar, então nós estaremos realmente no caminho certo. Eu creio que por hoje eu vou ficando por aqui, gente.